Escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por todos aqueles que vão crer em mim pela tua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amastes, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, primeiro dia da nossa novena, nosso querido diácono. Bem, vamos apresentar a nosso festeiros nesse ano. Washington e Jana, pode levantar. Damos aplauso para eles. E os nossos noveneiros que foram convidados especial do casal, podem levantar, que estão aqui. Tem som? Tem alguém mais? Muito bem. Damos aplauso para eles. As nossas comunidades, especialmente na Nossa Senhora do Carmo, que estão aqui hoje, podem levantar. Muito bem. Damos aplauso para eles. E os demais que estão aqui hoje, mais próximo da nossa comunidade aqui, e também as outras comunidades, talvez nas outras paróquias que estão aqui hoje, sejam bem-vindos nessa celebração. Damos aplauso para todos. Bem, queridos irmãos e irmãs, muito importante que possamos começar na nossa caminhada pastoral paroquial, a esta celebração, essa preparação para celebrar a unidade santa da Santíssima Trindade. É uma festa da Igreja muito importante, aonde que começa a segunda parte do tempo comum,
para introduzir para toda a igreja a unidade santa da Santíssima Trindade, um só Deus, três pessoas distintas, em comunhão uns aos outros, um só Deus. Que essa liturgia possa marcar no coração de cada um, especialmente na primeira leitura, como ouvimos hoje, perante das acusações contra Paulo, Deus vai pedir para ele, como Paulo testemunhou em Jerusalém, agora testemunhará também a sua fé perante da unidade da igreja em Roma. Paulo vai ser julgado em Roma. O desejo de Paulo de unir com Pedro a sede da igreja, aonde que essa unidade que recebemos através dos apóstolos, possamos selar dentro dos nossos corações perante do mundo de hoje secularizado. Esse primeiro dia da nossa novena, que cada um, nessa oração de Jesus, nesse evangelho, ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Que o mundo, que todos nós recebemos essa graça prontos para entrar no reino dos céus. E precisa, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo. Infeliz aquele que coloca a sua esperança nas coisas neste mundo. Infeliz aquele que coloca a sua vida no bem-estar neste mundo. Infeliz aquele que procura a vida fora de si. Infeliz aquele que coloca os seus prazeres nas compreensões neste mundo. Infeliz aquele que coloca a sua vida nos afetos neste mundo, nos bens neste mundo. Infeliz aquele que acha, que pensa que pelas suas próprias forças possam atingir, agradar a Deus. Porque tudo isso, queridos irmãos, tudo passa. Tudo passa. E feliz aquele, como São Paulo nos dá e transmite a fé para todos nós. Nessa primeira leitura, tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu estejas também minha testemunha em Roma.
em qualquer lugar, queridos irmãos e irmãs, unido com Deus, unido com seus irmãos e irmãs, unido com a igreja, esse grande amor de um cristão pela sua igreja, que quer dizer pelo povo de Deus, pelo povo, pela sua família, a unidade na família, que celebra cada dia na sua vida, essa unidade trinitária, que no meio do homem e a mulher, Deus, que antes, nas suas decisões, inspirado por Deus, inspirando o seu coração como resolver os problemas, as dificuldades, resolver os problemas dos seus filhos, educando-os na fé, educando cada dia. Por isso, feliz aquele que confia em Deus, que coloca a sua esperança em Deus, em Cristo Jesus, que coloca a sua plenitude, a sua vontade plena no coração de Deus. Feliz aquele. Porque perante o mundo de hoje, queridos irmãos e irmãs, um grande divórcio entre a vida e a sua fé. Um grande divórcio que dentro da igreja e assim perante do mundo e outra coisa. Perante da sua família e outra coisa. Por isso, infeliz, porque tudo isso, queridos irmãos e irmãs, passa. Os afetos nesse mundo passam. Os bens neste mundo, tudo passa. Por isso, pedimos ao Senhor a fé. A fé. A fé de Paulo, transmitindo para todos nós, transmitindo o desejo de Paulo de estar com Pedro na unidade. E todos nós, esse pequeno rebanho do Senhor, especialmente essa comunidade, possamos criar, firmar a nossa fé. Firmar a nossa fé. Por isso, 9 dias de pedir ao Senhor que concede a cada um uma vocação santa. Firmar a sua fé, o seu matrimônio, porque vai aparecer dificuldades, vai aparecer sofrimento, vai aparecer diversidade na caminhada. Por isso que a beleza da igreja, de tantos dons, mas um só Deus. A oração de Jesus Cristo para todos nós. Que sejamos uns aos outros. Que amemos uns aos outros. Do jeito do outro, do incapaz de amar o outro. Padre, muito difícil. É impossível. Não tem conversa. Não tem diálogo. A família de hoje, depois
nesse tsunami da pandemia, as famílias não têm mais conversa, não senta mais. Todo mundo corre atrás da felicidade, atrás da promessa deste mundo, da ilusão neste mundo. E quando coloquemos, queridos irmãos e irmãs, a nossa esperança na ilusão neste mundo, todo mundo cai, perde, entra na depressão. Por isso tem muitas pessoas que estão deprimidas. Não aceita a sua própria história. Não aceita a sua própria vida. Tem medo. Com medo. Mas como Paulo nos ensina, corajoso. Sejam corajosos perante dos desafios do mundo, porque a sua felicidade é estar em Cristo Jesus. A sua alegria é estar junto com os irmãos e irmãs. Pelos nossos jovens, hoje, do Ágape, dos jovens, e também do apostolado do Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, os nossos dizimistas, que nós dedicamos esse dia mais voltado para cada um, para afirmar a sua fé, para crescer a sua fé, para que nasce a fé no seu coração, que possamos evangelizar, que possamos de verdade firmar a nossa fé na nossa caminhada pastoral paroquial, não? Perante do mundo de hoje. Não? O meu desejo, de verdade, meu desejo assim, não é para fazer essa festa de sociais, não? Uma loucura assim. Mas o meu desejo é que tu não perca a sua fé. Que através disso, tu crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus, aprender a esvaziar a si mesmo. Esvaziar a si mesmo. Para que essa comunidade seja uma comunidade grande, forte, corajoso, capaz de amar uns aos outros. E quando falamos capaz de amar uns aos outros, capaz de construir a unidade. Unidade. Capaz de morrer por causa do Evangelho. Prontos. Entregar a sua vida. Não? Espero que todos os mundos capazes de dar a sua vida perante do mundo de hoje, prontos, corajosos. Eu quero construir, sabe? Tem esse desejo dentro do seu coração, uma igreja santa, uma igreja digna, que é onde que nasce dentro do seu coração, uma igreja que nasce comunidade das comunidades. Não é que só vive para si. Por isso, nas dificuldades, pouca coisa, já falando mal uns aos outros. Esse não vem de Jesus. Pouca coisa, já está chorando. Pensou? Fazer um canjica, está chorando. Por favor. É como um tumulto, sabe? Você já viu uma pessoa
vai comprar para ajudar na canjica. Rapaz, tão difícil, porque o mundo de hoje é difícil. Sim, verdade, está difícil. Mas quando que tu vai levantar? Quando? Quando você vai agir? O mundo já está secularizado. Quando você vai firmar a sua fé? Quando você vai dar a sua vida se você não tem? Por isso que pede ao Senhor com fé. Ter esse dentro do seu coração e da sua mente, que o Senhor vem ao meu encontro, que ilumina a minha vida. Graças a Deus, os nossos festeiros, temos bastantes padres que vão abastecer a nossa fé, de ouvir a palavra e confirmar a nossa fé, de valorizar o que temos, valorizar. Para que nos teria uma igreja monstruosa aqui, sem fé, no meio do Gama? Para quê? Se você não tem fé, sua fé é muito infantil. Muito infantil. Pensou? E alguns aqui precisa para levar à frente, para coordenar a EAC. Um casal rejeita. Não tenho tempo. Aposentado. Tem dinheiro. Capaz. Cansado. Triste. Como possível? Como possível? Não tem tempo. Como possível? Cadê a sua fé? Cadê? Esse que você possam provar hoje. Onde está o teu coração? Para que você possa doar a sua própria vida. Esvaziar a si mesmo, como Paulo, como ontem dizia que Paulo, despedindo a comunidade, entra no barco para ser enviado para Roma para ser preso. E toda a comunidade unânimes rezando por ele. Alguém está perseguindo você? Nada disso. Não tem ainda, nem mexeu sua fé ainda. Não mexeu ainda a sua fé. Competições. Nossa Senhora! Alguém mexeu no meu galetas aqui, não sei lá. E os ministros aqui brigando por causa de não sei o que lá. Por favor. Se fosse eu vou olhar isso aqui, está feio isso aqui. Está feio. Esse pede a unidade com Deus. Na verdade, está longe essa unidade dentro do seu coração. Não prepara a Eucaristia. Está longe, muito longe. Longe, muito longe. O seu coração ao coração de Jesus. Por isso que desperto a cada um, queridos irmãos e irmãs. Amanhã já começaremos a bênção das velas, para que vocês possam iluminada a sua vida. Iluminada. Eu lembro assim que minha mãe, meu pai, assim, a gente comprava esse vela para a bênção. Cada um tem uma vela, não? Depois da novena. É engraçado que
nas dificuldades, a gente, cada um, minha mãe me mandava a gente, reza, acende a sua vela. Engraçado aquele, tumultuado, com grandes problemas, acende, reza aquele, Senhor, me ajude nas provas. Quantas vezes, olha, na universidade, quantas vezes eu mesmo, quantas vezes eu não tinha nada, nem um tostão para pagar. Cara de pau, sabe? Na universidade, eu como assim? Entrava na universidade, pagava aquele prestações e mensal e não tinha nada para pagar. E se você não paga, você não tem prova, não é? E eu estou lá na fila, lá na secretaria, pedindo, vale, não sei do que, eu vou pagar vocês, que não sei quando, mas eu prometo, prometia. E não sei onde vai. Até no seminário, você não imagina. Até no seminário, porque no seminário nas Filipinas, paga a universidade e a família tem que ter benfeitor. E uma vez o meu benfeitor 3 meses não pagou. Rapaz, que vergonha no seminário. E os filhos do papai estão lá, felizes, e eu estou lá, nada. 3 meses sem pagar. E eu lembro assim, sabe, mas vocês não fazem isso, hein? Mas eu mesmo assim, eu passei lá embaixo, lá onde que passa as roupas da gente, lá, e você tem que pagar também as pessoas que passam a roupa, não? E pobrezinha também, e para a roupa no seminário bem feito assim. Um cara lá passou lá, Marcelino, vai. Você tem dinheiro aí? E eu falei, sim, eu tenho aqui. Vamos jogar no bicho. Nem sabia que bicho isso aí. E eu falei, tá bom, aqui ó. E como um real, sabe? Mas isso aí é muito pouco. Eu falei, eu tenho aqui ó. Eu joguei na cara dele. Eu falei, tá. Pô, sem pensar nada de ganhar em nada, nem sei por que eu fiz. Rapaz, você não imagina. No outro dia, eu fui na Eucaristia, depois da Eucaristia, encontrei esse cara. Cadê o meu dinheiro? Eu falei, cadê meu dinheiro? E tinha prova, não? Prova, e não tinha nada. Nada. Estava na fila da secretaria para... O que acontece? Ele me falou, olha, meu dia eu entrego o seu dinheiro. E eu paguei 3 meses da dívida no seminário. Paguei tudo. E eu ganhei. Pensou que até o bicho faz milagre. Que para algum vai dizer que é um pecado grave, não? Jogar no bicho é um pecado grave. E nem sabia o que é esse bicho. Assim. E nem sabia como fazer aquele negócio, não sei lá, essas numeração que eles fazem aquele negócio. Ele fez aquele negócio. Se tivesse muito dinheiro ainda, eu ganhei muito mais. Dá para pagar por um ano. Rapaz, eu agradeço ao Deus, Júlio. Muito obrigado, Senhor. Porque, olha, é uma humilhação. Você não imagina. Uma humilhação. Porque não tinha nada para pagar.
E não somente isso, em todos os momentos, em toda a universidade que eu passei, sempre assim. Sempre assim. E Deus sempre me iluminava. Por isso, muito importante, queridos irmãos e irmãs, que cada um pede, especialmente pelos nossos jovens, pede ao Senhor com fé. Não? Com fé. Não coloca a sua esperança com você mesmo, coloca a sua esperança em Deus. Que Deus vai fazer milagres. Que passará. Deseja o melhor. Pede ao Senhor o melhor. O mais grande, não, na sua vida. Não pede coisa pequena. Pede coisas grandes. Não? A vida eterna. Uma vocação santa. Ensinem os seus filhos. Ensinem os seus filhos. De não tenhais medo. De não tenhais medo de encarar as dificuldades da vida. Especialmente nesse tempo aonde que a igreja, que começamos essa novena, pedir ao Senhor que sejam fiéis, de pedir de verdade, de coração, Senhor, eu coloco toda a minha esperança em contigo. Revela na minha vida. Faz milagres. O que quer dizer milagres? Milagre moral. Que tu converte ao Senhor. Que tu converte ao Senhor, que muda a sua atitude. Que era um pecador, hoje um santo. Esse, queridos irmãos e irmãs, é uma luta todos os dias na sua vida até a morte. Até a morte. E aonde que estará um dia, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, vocês sejam firmes na sua fé. Firmes na sua caminhada, especialmente como paróquia. Que tu tens identidade. Não? Tens identidade. Eu espero que o Senhor possamos construir, não? Pelo menos nesse tempo, uma fachada nesta igreja, não? Uma fachada. Espero que esses nossos irmãos que faz denúncia, que façam. Tem pessoas assim que muito mal, que faz denúncia, que faz assim. E ai daquele que mexe com os sagrados. Ai daqueles que metem as coisas santas. Tu responderás perante de Deus. E alguns de vocês são parentes de vocês que estão aqui. Parentes de vocês. Ai daqueles, porque vocês chorarão perante do tribunal do Senhor. Chorarão. Que sejam um cristão verdadeiros. Porque muitas vezes essas denúncias estão dentro da igreja. Está aí. Está dentro da igreja. Diversidade, sabe? O ciúme, a ganância dentro do seu coração. Por isso, sejam prudentes perante da diversidade, como serpentes, prudentes como serpentes, porque as serpentes, para pegar, tem que pegar na cabeça. Que Cristo nos ama tanto. Por isso, possamos devagar construir
uma igreja digna, bonita, porque a fé se prova através dos bens materiais. A fé. Não há fé sem prova, sem sinais. Não há fé. A igreja é sempre o sinal que potente dentro da igreja é o amor e a unidade. Aquele que une amando uns aos outros, não intrigando, não destruindo a sua família, não destruindo os seus irmãos, não falando mal do outro, não intrigando o outro. Por isso, na família, muitas vezes, intrigando uns aos outros. Por isso, a mãe e o pai sofrem. A tristeza do pai e da mãe, quando entre os irmãos brigam, entre o casal se separem, que os seus filhos sofrem, porque uma fé infantil. Por isso pedimos ao Senhor uma fé autêntica na vida de cada um, para que um dia qualquer padre que vai entrar, que vocês unidos sempre unidos, sempre unânimes, ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros, que não pensa pelos seus próprios interesses, mas pelo interesse da unidade. Essa é a Igreja de Cristo. Essa é a Santíssima Trindade. Um só Deus, três pessoas distintas, amando uns aos outros e amando uns aos outros, unindo uns aos outros, um só Deus. Que essa comunidade, eu espero, que nasce esse dom, o dom de Deus, dom da fé. Pedimos, queridos irmãos e irmãs, especialmente os casais que estão aqui, que vocês sejam firmes na sua caminhada, nas pastorais, nos movimentos, sejam fiéis da carisma que vocês receberam, não? Os carismáticos, da Ágape, aqueles que estão na EJC, um dia, firmes, obedientes, os casais sejam obedientes com a carisma, que obedecem o Espírito Santo, que não é teu. Por isso que coloca a sua vida, e eu quero partilhar, e eu quero dar a minha vida por causa do Evangelho. Eu quero morrer pela minha igreja, pela minha comunidade. Que alegria quando nasce isso dentro do seu coração, que não vive para si, não puxando para lá, para cá, mas unindo uns aos outros. Os nossos irmãos da equipe de Nossa Senhora, o dever de sentar entre os casais, de conversar, de falar, de suscitar dentro do seu coração esse magnífica. A minha alma engrandece ao Senhor, porque eu não mereço ser esposo nem esposa, mas o Senhor me chamou, me deu um filhos para educando na lei de Cristo e da igreja. A fidelidade uns aos outros, os carismas que vai surgir através da igreja, para crescer mais e mais
Porque na diversidade nasce unidade. Nessa unidade, porque temos um só Deus, um só Espírito e uma só alma em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.